Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Mais uma vez aí a gente vai falar sobre a questão da transparência no Botafogo, né? Um tema muito falado no clube e pouco executado. Convido vocês aí para uma breve reflexão sobre algumas coisas aí que vem acontecendo no Botafogo. E após a venda desses atletas aí, essas joias da base do Botafogo, começa um turbilhão de coisas acontecerem no clube e algumas coisas me chamaram bastante atenção, né? A gente recebe de muita gente aí da gestão, da política, da torcida, enfim. E a gente faz uma análise sobre algumas coisas, mas é importante estar dividindo e trazendo isso para a torcida do Botafogo, porque liga aí um sinal de alerta que se as coisas estiverem caminhando para um lado errado, a gente desde já está falando e dá tempo aí de corrigir, e é isso que a gente quer. Então, supostamente aí, né, algumas coisas que eu vou falar aqui explicam, né, o que está acontecendo com o Botafogo aí nesse momento. A gente vai falar aqui do Jorge Braga, né, do CEO, né, profissional competente, contratado aí no mercado, né, mas que sempre geriu empresa. Clube de futebol é uma outra situação, né, tem um fator emoção, que é o torcedor. O torcedor não é tratado apenas como uma mercadoria. Existe um lado emocional nessa história, que é diferente de você tocar uma empresa, né? Então o CEO ele fez lá um contrato, esse contrato quem tem está na mão do Botafogo, portanto o próprio Botafogo é que pode explicar isso, mas supostamente o CEO tem cláusulas ali, variáveis de remuneração, além do seu salário, ele tem essas cláusulas, né, bônus, metas, enfim, que ele recebe em cima como participação de algumas coisas que eu vou falar agora. E elas batem também com algumas questões que estão acontecendo aí nesse momento no Botafogo. Botafogo recentemente demitiu cerca aí de 100 funcionários, né? Funcionários até alguns humildes, né? Outros ganham um pouquinho mais, mas em sua maioria aí funcionários do Botafogo. E supostamente o CEO ele tem ali uma variável na redução de folha pela CLT, ou seja, os empregados do Botafogo. Então ele ganha com isso. Quando o CEO reduz folha pela CLT, né, ele tem ali uma participação. Isso explica porque o clube demitiu aí vários funcionários, mesmo aqueles ali que ganham um salário menor, né? Agora, uma coisa interessante nesse fato é o seguinte: isso não inclui, né, as pessoas jurídicas contratadas, porque enquanto o Botafogo demite, algumas pessoas jurídicas, né, o Botafogo está contratando dessa forma, novos contratados foram aí contratados no Botafogo e pagam esses salários muito mais altos para essas PJs. Então observa que o CEO ganha na redução de folha pela CLT, mas isso não inclui as pessoas jurídicas ora contratadas. Primeiro ponto para ser observado nessa história. O correto, né, na minha avaliação, seria reduzir o passivo, não olhar apenas ali para o lado do bônus, né, da remuneração. Então, acredito que se o CEO reduzisse o passivo, aí sim você pode remunerar, né? Então, assim, tem carta branca para demitir, mas isso não quer dizer que está reduzindo o passivo, porque você está contratando. E no final da história, pela transparência, qual é o real número do clube? Não sei. Pergunta a vocês. Aliás, o canal, né, ele está aberto a qualquer membro da diretoria do Botafogo, ou o próprio Jorge Braga, explicar. Porque isso é de interesse da torcida do Botafogo, porque ela é o maior patrimônio do clube. E no final a conta fica para ela. Aquele 1 bilhão de dívidas são coisas que fazem com o Botafogo e no final a conta é nossa, né? Então é de interesse do torcedor saber. Por isso que eu falo, supostamente, dando oportunidade de alguém explicar isso.
Aliás, na reunião lá com as torcidas é uma oportunidade, mas é difícil, né? A gente só se reúne nos momentos de crise, né? Não existe uma coisa para ajudar o clube, é sempre dessa forma. Então, a gente tem que dar publicidade e aí vocês têm a oportunidade aí de explicar para a torcida se vocês acharem que deve. Um outro ponto aí importante, isso tem a ver aí com os atletas do Botafogo, é o seguinte: supostamente o CEO teria um percentual sobre a venda dos atletas. E aí a gente liga o sinal de alerta, porque é o seguinte, gente, parte do dinheiro que o Botafogo vende de um atleta vai como remuneração para o CEO. Como é que é isso? Porque isso é bizarro, na minha opinião, né? O cara que tem a carta na manga para vender o jogador é o cara que recebe. Aí dá para o torcedor do Botafogo a interpretação de achar que o PV, que foi vendido igual Casas Bahia em 36 vezes, né? Mariola, não é isso? O termo está na moda aí, Mariola, paçoca, dá a oportunidade do torcedor achar que... E aí todo mês vai se vender um. Então ele deveria ter uma defesa do clube, uma blindagem, né? Ele não pode ser o cara que vai vender o jogador, porque ele tem participação, ele tem um interesse direto na questão, ele é parte interessada nisso. Além de eu achar também, gente, uma coisa que eu acho que o cara, tudo bem, CEO, ele é totalmente competente no que ele faz, só que ele está no clube de futebol. Então, primeiro, eu queria saber se ele tem algum curso de gestão esportiva aí para estar tocando o Botafogo. Que ele é competente numa empresa, eu não tenho dúvida. Agora, quando você coloca no futebol, tem outros profissionais ali, já começa a criar uma situação que é difícil aí a gente entender, né? O que eu estou entendendo é que ele é parte interessada na venda de qualquer atleta, né? Ele também vai poder explicar se ele quiser. O correto, na minha opinião, é ele ganhar, né, sobre uma arrecadação final. Então, por exemplo, você fechou o ano ali, né, teve um superávit ali em relação ao ano passado, aí você ganha na operação final. E aí o que dá a entender pra gente é que esse contrato com o CEO, né, ou tudo que foi acordado, foi mal feito, mal redigido ou está errado. Então, isso para mim é um sinal de alerta, é uma crítica aqui que eu faço construtiva, a título de que a diretoria do Botafogo explique à torcida do Botafogo o que está acontecendo. Entendeu? Supostamente também chegou a gente aqui que até existia a cláusula, né, no pré-requisito lá para contratar eles, que se vazasse o nome, né, no processo de seleção, existiria uma multa. E essa multa foi aplicada, parece que não foi perdoada, porque o nome vazou. E aí fala assim, 500 mil reais. Botafogo pode dar 500 mil reais para alguém assim, gente? Só a pergunta que eu faço para vocês, assim, sinceramente, está falando do mesmo clube, é o Botafogo que não tem dinheiro. Eu quero saber o seguinte, bem claro aqui, supostamente fala-se isso, como parte interessada, né? Como torcedor do Botafogo, eu quero saber, eu quero que o Botafogo dê transparência a esses atos, esse contrato aí com o CEO, o que vem sendo feito. Porque se a gente achar que tem sacanagem nisso, o Botafogo não vai ser um clube que vai ter crédito com a sua torcida. Vai ficar difícil vender o sócio torcedor, vai ficar difícil engajar o torcedor. Então, se vocês não explicarem o que está acontecendo, a multa foi perdoada ou não foi? Não, porque depois ele foi contratado, não está satisfeito de estar no Botafogo,
Tem que cobrar uma multa porque o nome vazou. Ah, porque estava no contrato. Então, assim, esses contratos são sempre leoninos, são sempre contra o Botafogo. É sempre assim, o Botafogo sempre vai sair perdendo. Vou deixar aqui consignado o seguinte: sou a favor dos profissionais estarem no Botafogo, sou a favor da figura de um CEO, sou a favor que o gestor do Botafogo, o CEO, tenha um curso de gestão esportiva, já que ele quer tocar futebol também, né? Porque se eu não entendo futebol, eu vou perguntar para quem entende. Eu sei de números, né? O cara entende de futebol. Se o setor do futebol fala que não é para vender o jogador, e aí a palavra final é sua, sendo que você é parte interessada na venda de qualquer atleta, essa conta não fecha. Por isso que supostamente a torcida do Botafogo, já que não tem transparência nenhuma no clube, quer saber o que acontece aí dentro do Botafogo. O canal está aberto para o Vinícius, para o Docésio, para o CEO, não tem tempo ruim. Aliás, vai ter tempo ruim se ficar desse jeito. Aí a gente vai ter que fazer protesto no clube, aí o tempo vai fechar dentro do Botafogo, aí a conversa vai ser outra. Hoje a torcida do Botafogo se sente esfaqueada pelas costas. Tudo que vem acontecendo com o Botafogo aí, vocês não acham uma pouca vergonha, não? Palavra aí com os gestores do Botafogo. Então a gente vai aguardar aí uma posição, uma nota oficial, o que for, a título de explicação, né, do que está acontecendo realmente nessa história. Uma venda de um atleta jovem bizarra, que paga um mês de uma folha, sendo que a gente viu há 2 meses atrás o Matheus Nascimento, que é reserva, e vocês não venderam o atleta, resolvia quantos meses aí? Aí vende o titular por essa merreca parcelada de 36 vezes, Casa Bahia. Então, vou pedir para o torcedor do Botafogo comentar aí o que vocês acham. Saiu matéria agora elogiando o CEO, faz parte, né? Esse tipo de matéria, bota lá em cima. Não sou contra, vou voltar a repetir, mas para a gente aqui já está na advertência, já ligou o sinal de alerta e ó, a gente está vendo fogo neles.